A Caminho da Luz, de Emmanuel, primeiro capítulo, a Gênese planetária. Gênese é que foi gerado, né? Como surgiu o planeta. A comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, não são espíritos superiores, são espíritos puros. Os espíritos puros são aqueles que pertencem à primeira ordem da escala espírita. A principal característica que distingue essa categoria das demais é a superioridade intelectual e moral. Esses espíritos não sofrem qualquer tipo de influência da matéria e vivem em plena felicidade. Nós podemos dizer que os espíritos puros são os seres mais evoluídos que realizam a vida eterna no seio de Deus. Eles não possuem as imperfeições de que a criatura é suscetível por terem alcançado a superioridade, ou seja, eles não foram escolhidos, eles conquistaram essa superioridade, né? Eles não precisam mais reencarnar e suportar provas ou expiações, porque eles já estão puros. Ainda assim, eles têm missões a cumprir. São os mensageiros e os ministros de Deus. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam na obra do seu aperfeiçoamento e designam as suas missões. Auxiliam os homens nas suas aflições, os estimulam ao bem e à expiação das faltas e os conservam distanciados da suprema felicidade. E Emmanuel está dizendo, né, para nós que entre esses espíritos puros, alguns foram eleitos para a direção dos nossos destinos, não só da Terra, mas de toda a coletividade planetária. E aí ele continua, né? Essa comunidade de entidades angélicas e perfeitas, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos, ou seja, os antecedentes da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a primeira reunião, né, quando na formação da Terra, e a segunda, quando Jesus veio trazer os ensinamentos para nós. A Terra é um pequeno fragmento do Sol. No início ela era uma nebulosa que foi solidificando até que está como vemos, né? Quando já existiam as primeiras civilizações, esses espíritos decidiram acelerar o avanço daqueles que estavam aqui na Terra, determinando que o espírito responsável pela organização da vida viesse fisicamente, assim entre os homens. Ele ajudaria a acelerar o avanço deles. A ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários,
Todos eles foram inspirados no seu tempo, refletindo claridade das alturas que as experiências do infinito imprimiram na sua memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Então, Emmanuel traz a informação, né, de que ao longo do tempo, vários seres, cada um num grau de evolução, vieram para trazer conhecimentos, trazer o progresso, quer seja como artista, como médico, como filósofo, construtores, navegadores, enfim, né? Apareceram vários, assim, com um grau de evolução um pouco maior para poder levantar o nível, né, entre aspas, da civilização. Inspirados de Deus, nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades do mundo tenham sido obrigadas a prescrever as suas teorias e antigas fórmulas. Ou seja, esses seres, eles fizeram o que tinham conhecimento na época, né, que eles vieram. Portanto, se o que eles trouxeram ficou ultrapassado, ele teve o seu valor na época e, portanto, deve ser respeitado. Porém, nos lembrando mais detidamente de quanto souberam receber a intuição da realidade nas suas indagações do infinito, busquemos recordar o globo terreno nos seus primeiros dias. Então, os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no núcleo central do sistema, organizando um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida nos milênios e milênios? Distando o do Sol quase 149 milhões de quilômetros e destacando-se do espaço com a velocidade de 2 milhões e 500 mil quilômetros diários em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas operam as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para se examinar a sua qualidade e possibilidades nas edificações da nova escola dos seres. As descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Então, quando nós vemos erupções de um vulcão, a gente consegue ter uma ideia do que foi a formação da Terra. Hoje estão no subsolo, mas na formação da Terra, esse material incandescente estava na superfície. Todo esse calor, os metais estavam em estado de vapor. Portanto, era muito difícil a penetração da luz do Sol. E à medida que a temperatura foi diminuindo, os gases vão se tornando líquidos e depois vão se solidificando. As jazidas são lagos, né, dessas substâncias que ficaram acumuladas e depois a Terra foi cobrindo. Quando os escavadores encontram veios de minerais, né, de minérios,
são restos daqueles metais que estavam escorrendo quando no estado líquido e que da mesma forma foram sendo solidificados e foram sendo cobertos pela Terra. Criação da Lua. Nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeriu o auxílio da Lua nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, o manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos vários reinos da natureza. Então, aqui nós observamos que não somos influenciados apenas pelo Sol, mas também pela Lua. Alguns ciclos biológicos obedecem ao ciclo solar, é só a gente observar, por exemplo, o ciclo menstrual, a gestação, os estados emocionais, a oscilação das marés e muito mais. No livro Os Mensageiros, o André cita o magnetismo lunar e o magnetismo solar. São duas forças que influenciam o nosso psiquismo. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá na playlist, dá uma olhadinha nos Mensageiros. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas do orbe terrestre. Porém, o frio dos espaços age sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Ou seja, ainda era uma confusão de energias e vapores, e como o espaço é extremamente frio, vai resfriando e limpando a atmosfera terrestre. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida, água morna, sofre uma pressão difícil de se descrever. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra o caos foi dominado, como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro. Escopro é aquele instrumento cortante, um cinzel, né? De sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grande, na qual o seu coração teria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos e trabalhadores devotados, estabeleceu regulamentos dos fenômenos físicos da Terra,
organizando seu equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios, que são aqueles aparelhos que fazem a medição da luz, né? Então, os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte do universo galáctico. Então, hoje, se nós colocarmos a luz de uma estrela num espectroscópio, esse aparelho vai separar as cores. Então, nós vamos poder saber a composição daquela estrela. Para termos uma ideia, vamos lembrar dos fogos de artifício, né? Que tem as partículas de vários materiais. E aí, quando a gente acende, quando ele começa a queimar, cada material, ele gera uma cor. Então, dá todo aquele colorido que a gente adora ver. É bem isso, né? Que a gente observa pelo espectroscópio uma estrela. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do futuro. Fez a pressão atmosférica suportável pelo homem, antecedendo-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 a 60 quilômetros de altitude, para que elas filtrassem convenientemente os raios solares. Manipulando as suas composições, precisa a manutenção da vida orgânica no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, organizando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Ou seja, ele preparou tudo antes de nós nascermos. O verbo da criação terrestre. A ciência do mundo não viu suas mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Então, a ciência não vê a mão de Jesus, a inteligência por trás dessas forças. A ciência acha que surgiu assim, né? Substituíram a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz clara do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele Jesus lançou à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. E assim, Emmanuel termina o primeiro capítulo do livro. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.